Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul. Capítulo 12. Do tabelionato de protesto. Seção I. Da Ordem dos Serviços em geral. Art. 494. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou do documento de dívida. São de sua responsabilidade os dados fornecidos. Art. 495. Nos títulos e nos documentos de dívida apresentados a protesto constará a identificação do devedor, que se fará pelo número do RG, do CPF, do título eleitoral ou da carteira profissional, quando se tratar de pessoa física, e o número do CNPJ, quando pessoa jurídica. Art. 495-A. São protestáveis as cotas condominiais, devendo o protesto ser instruído com as seguintes provas documentais: cópia autenticada de ata contendo o orçamento previamente aprovado pela Assembleia Geral Ordinária para as despesas rotineiras, ou por Assembleia Geral Extraordinária regularmente convocada, para os gastos eventuais não previstos no orçamento anual do condomínio, mas posteriormente aprovados. Aprovação por quórum regular previsto na Convenção. Exibição dos boletos ou recibos das dívidas rateadas e referentes às cotas cobradas. Cópia autenticada da Convenção do Condomínio, que poderá ser apresentada uma única vez, desde que arquivada na serventia. Certidão da matrícula da unidade condominial, demonstrando a condição de condômino, ou cópia autenticada de contrato de locação com previsão expressa de responsabilidade do locatário pelo tipo de despesa condominial a ser protestada, ordinária ou extraordinária. Parágrafo único. O protesto de cota condominial poderá, ainda, ser recepcionado por indicação, inclusive por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, mediante declaração expressa firmada pelo apresentante, de estarem presentes todos os requisitos exigidos no caput deste artigo, comprometendo-se em apresentar a documentação nele indicada, quando e onde exigida, especialmente se sobrevier sustação judicial do protesto, ficando a cargo dos tabeliões a instrumentalização do ato. Art. 495-B. Existindo sentença condenatória transitada em julgado relativa à obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, inclusive de obrigação alimentar, não cumprida pelo devedor, o credor poderá requerer a expedição de certidão da existência da dívida, para apresentação ao tabelionato de protesto competente. Art. 495-C. A certidão será expedida pela unidade judicial na qual tramita o feito e conterá qualificação completa do devedor, documentos, CPF, RG e endereço. Nome completo do credor. Número e natureza do processo. Valor líquido e certo da dívida. Data da sentença, e data do trânsito em julgado da sentença. Art. 496. Ao tabelião de protestos cumpre apenas examinar as formalidades e requisitos do título ou do documento de dívida, não lhe cabe investigar a ocorrência de caducidade ou de prescrição. Parágrafo único. Os títulos ou os documentos de dívida que, por qualquer motivo, não puderem ser protocolados, neles será anotada a irregularidade e serão devolvidos ao apresentante. Art. 497. Os títulos emitidos em moeda estrangeira fora do Brasil serão apresentados com a devida tradução, por tradutor público juramentado, e, no instrumento, serão transcritos o documento e sua tradução. Primeiro, o pagamento, em qualquer caso, será efetuado em moeda corrente nacional. Cabe ao apresentante a conversão na data da apresentação do documento para protesto. Segundo, tratando-se de títulos e de documentos de dívida emitidos no Brasil, em moeda estrangeira, cuidará o tabelião de observar as disposições do DEC-Lei 857/69 e da legislação complementar. Art. 498. Tratando-se de título expresso em obrigações reajustáveis ou sujeito à correção monetária, o pagamento será feito pela atualização vigente no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante. Art. 499. Somente poderão ser protestados ou protocolados os títulos e os documentos de dívida pagáveis ou indicados para aceite nas praças localizadas no território da comarca. Parágrafo único. Quando não for requisito do título e não houver indicação da praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça do estabelecimento do sacado ou devedor. Caso, ainda, não constem tais indicações, observar-se-á a praça do credor ou sacador. Art. 500. O protesto de cheque poderá ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente e deverá conter a prova da apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento, salvo se o protesto tiver a finalidade de instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Parágrafo único. É vedado o apontamento de cheques, se tiverem sido devolvidos pelo estabelecimento bancário sacado por motivo de furto, roubo ou extravio das folhas ou dos talonários, desde que não tenham circulado por meio de endosso nem estejam garantidos por aval. Art. 501. Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviadas para aceite além do prazo legal, o protesto por tais fundamentos poderá se basear nas indicações da duplicata ou na segunda via da letra de câmbio documentos, que conterão os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão. Art. 502.
O prazo para registro do protesto é de 3 dias úteis, contados da protocolização do título ou do documento de dívida. Primeiro, na contagem desse prazo, exclui-se o dia do protocolo e inclui-se o do vencimento. Segundo, considera-se não útil o dia em que não há expediente bancário para o público ou aquele que não obedecer ao horário normal. Terceiro, quando a intimação for efetivada no último dia do prazo, excepcionalmente, ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será lavrado no primeiro dia útil subsequente. Quarto, quando, excepcionalmente, o tríduo legal para o registro do protesto for excedido, a circunstância deverá ser mencionada no instrumento, com o motivo do atraso. Art. 502-A fica instituída a Central de Remessa de Arquivos CRA, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, operacionalizada pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção Mato Grosso do Sul, mediante a utilização de certificação digital, emitido no âmbito do ICP Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Primeiro, os tabeliães de protesto, a partir da implantação, deverão recepcionar os títulos apontados mediante o uso da CRA-MS. Segundo, o requerimento de retirada será formalizado por escrito pelo apresentante, dentro do tríduo legal. Caso a intimação já tenha sido efetivada, ante a possibilidade do pagamento de boleto diretamente na rede bancária, o tabelião aguardará a finalização do prazo para quitação, para então proceder à devolução do título ao apresentante, devendo o requerimento ser arquivado em pasta específica, em obediência à ordem cronológica. Terceiro, o requerimento de retirada poderá ser recepcionado pelo tabelião em meio digital ou facsímile, sem a necessidade da apresentação do original. Quarto, o cancelamento poderá ser solicitado mediante a apresentação de declaração de anuência em meio eletrônico, diretamente à Central de Remessa de Arquivos CRA, mantida pelo IEP/MS, por meio da utilização de certificado digital, no padrão ICP Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Seção 2ª. Das intimações. Art. 503. A intimação do devedor será expedida pelo tabelião e encaminhada ao endereço fornecido pelo apresentante do título ou do documento de dívida. Considerar-se-á cumprida quando comprovada a sua entrega no local indicado. Parágrafo único. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado por protocolo, aviso de recebimento, ou documento equivalente. Art. 504. A intimação deverá conter nome do devedor com seu domicílio e seu endereço residencial. Advertência de que o pagamento de títulos ou de documentos de dívida apresentados para protesto será efetuado em moeda corrente nacional ou em cheque administrativo, emitido por estabelecimento bancário, sem prejuízo dos emolumentos devidos, que serão pagos antes da prática do ato. Menção de o protesto ser por falta de pagamento ou aceite. Data para o pagamento. Nome do apresentante do título ou do documento de dívida. Natureza, número, data de emissão, valor e data do vencimento do título ou do documento de dívida. Data da apresentação e número do protocolo. Endereço do tabelionato. Art. 505. As despesas decorrentes da realização de intimações serão suportadas pelo devedor, desde que compatíveis com as diligências realizadas para sua intimação. Art. 506. A intimação será feita por edital, que, além de ser afixado no tabelionato, deverá ser publicado na imprensa, onde houver jornal local de circulação diária, ou em meio eletrônico, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial da serventia extrajudicial, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Art. 507. Os editais conterão os mesmos requisitos exigidos para as demais formas de intimação, certificar-se-á neles a data da afixação. Art. 508. Dispensa-se a intimação do sacado ou aceitante, caso tenha firmado, no título, declaração de recusa do aceite ou do pagamento e na hipótese de protesto do falido. Art. 509. Na conta dos emolumentos será especificado o valor correspondente a cada ato realizado, para cientificação do devedor. Seção 3ª. Dos livros e do arquivo. Art. 510. O tabelionato de protesto de títulos e de outros documentos de dívida deve dispor dos seguintes livros: protocolo dos títulos e dos documentos de dívida apresentados, registro de protestos, indicador pessoal. Art. 511. O tabelionato arquivará também intimações expedidas, editais, documentos apresentados para averbações e ordens de cancelamento de protestos, comprovantes da devolução dos títulos ou dos documentos de dívida irregulares, mandados e requerimentos de retirada de títulos ou de documentos de dívida pelo apresentante, ofícios judiciais, comprovantes de entrega de pagamento aos credores, documentos apresentados para expedição de certidões de homônimos. Art. 512. Os livros serão abertos e encerrados pelo tabelião, por seu substituto legal ou por escrevente especialmente autorizado, e suas folhas serão numeradas e rubricadas. Art. 513.
A escrituração dos livros ficará a cargo do tabelião, de seu substituto legal ou do escrevente devidamente autorizado, conforme o disposto nos 3º e 4º do artigo 20 da Lei 8.935/94. Art. 514. Os livros e os arquivos serão conservados pelo tabelião de protesto de títulos e documentos de dívida pelos prazos previstos no artigo 35 da Lei 9.492/97, e a eliminação do acervo dependerá de prévia autorização do juiz. Parágrafo único. Quando os documentos forem microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens, não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. Art. 515. Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados, juntamente com os respectivos documentos, até solução definitiva por parte do juízo. Art. 516. O livro de protocolo ou apontamento ou de apresentação de títulos e de documentos de dívida deverá ser escriturado diariamente, mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas, todas numeradas e rubricadas, e conterá termos de abertura e de encerramento, que posteriormente serão encadernados. Também deverá conter colunas destinadas às seguintes informações: número de ordem, natureza e número do título ou do documento de dívida, data do vencimento, valor, saldo devedor, nome do apresentante, nome do cedente ou credor, nome e identificação do devedor ou sacado, motivo do protesto, emolumentos, ocorrências. Primeiro na coluna ocorrências serão lançados o resultado, a liquidação do título, a sustação judicial, a retirada pelo apresentante, o protesto ou a devolução por irregularidade. Segundo, no final de cada expediente será lavrado o termo de encerramento, em que constará o número de títulos apresentados no dia. A data do protocolo deverá coincidir com a do termo de encerramento. Art. 517. O livro de registro de protestos será escriturado em folhas soltas e será formado pelos termos originais. Entregar-se-á a cópia à parte. Primeiro, as folhas serão numeradas e rubricadas pelo tabelião ou pelo seu substituto legal. Conterá termo de abertura e de encerramento, que posteriormente serão encadernados. Segundo, fica permitido o uso de termos impressos ou reproduzidos por outro meio. Cuidar-se-á para que contenham todos os requisitos exigidos por lei. Terceiro, no livro de registro de protestos, serão também lavrados os termos de protestos para fins especiais. Art. 518. O termo de protesto deve conter data e número de apresentação ou de protocolo, nome e endereço do apresentante ou portador, transcrição do título ou do documento de dívida e das declarações nele inseridas ou reprodução das indicações feitas pelo portador ou apresentante, certidão da intimação feita, resposta eventualmente dada ou declaração da falta de resposta, certidão de não haver sido encontrada ou ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar ou pagar, indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas, aquiescência do portador ao aceite por honra, número do documento de identificação do devedor e seu endereço, data e assinatura do tabelião, seu substituto legal ou auxiliar autorizado, anotação do tipo e do motivo do protesto, valor dos emolumentos cobrados. Art. 519. Quando o tabelionato conservar, em seus arquivos, gravação eletrônica de imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou do documento de dívida, dispensa-se, no termo e no instrumento, a sua transcrição literal, bem como as demais declarações nele inseridas. Parágrafo único. Nesse caso, será feita, no termo, menção expressa de que o integra, como parte, a cópia do título ou do documento de dívida protestado. Art. 520. O deferimento de processamento de concordata não impede a lavratura do protesto de títulos ou de documentos de dívida. Art. 521. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou banco eletrônico de dados, conterão nomes dos devedores e serão para a localização dos protestos registrados. Parágrafo único. Os índices conterão referência ao livro e à folha, ao microfilme ou ao arquivo eletrônico em que estiver registrado o protesto ou ao número do registro e aos cancelamentos de protestos efetivados. Seção 4ª. Do pagamento do título em cartório. Art. 522. O pagamento de título ou de documento de dívida apresentado para protesto será feito em moeda corrente nacional, diretamente ao tabelião de protesto, no valor correspondente ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas comprovadas. O interessado poderá, a seu critério, fazer o pagamento do valor devido por meio de cheque administrativo, proveniente de instituição financeira de sua escolha, desde que emitido em nome e à ordem do apresentante e pagável na mesma praça. De igual forma, os emolumentos e as demais despesas comprovadas, de responsabilidade do devedor, deverão ser pagos por este, em moeda corrente nacional ou por meio de cheque administrativo, hipótese em que o valor devido ao apresentante deverá ser feito em apartado. Primeiro, em se tratando de pagamento com cheque administrativo, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. Segundo, o tabelião verificará a regularidade formal do cheque e, se suspeitar de irregularidade, reterá este e o título até que se esclareça sua ocorrência.
Positivado o esclarecimento, devolverá o cheque ao interessado, salvo se configurado ilícito penal. Terceiro, os oficiais do registro de protesto ficam autorizados a cobrar, desde o vencimento, juros de mora de 1% ao mês, não cumuláveis, no resgate de títulos representativos de dívida líquida, certa e exigível. Quarto, os títulos e outros documentos de dívidas que não ultrapassem o valor de R$ 100 e estejam dentro do prazo de 6 meses contados de seus vencimentos poderão, mediante acordo com a parte e a critério do tabelião, ser protestados sem o pagamento imediato dos emolumentos ou qualquer outra despesa, postergáveis em até 2 anos e devidos pelos respectivos interessados, da seguinte forma: no ato elisivo do protesto, ou seja, quando do pagamento do débito em cartório. Por ocasião do cancelamento do protesto. Na desistência do protesto, qualquer que seja o motivo, ficando o encargo pelo credor. Nos casos de sustação ou cancelamento judicial do protesto, ficando o encargo ao sucumbente, e decorridos 2 anos da data do protesto do título e não verificada qualquer das ocorrências acima, o valor será devido pelo apresentante. Quinto, o cálculo, cobrança e recolhimento devem atentar aos seguintes critérios: por ocasião do aceite, devolução, pagamento do título ou desistência do protesto em cartório, com base nos valores da tabela e das despesas vigentes da data da protocolização do título. Por ocasião do pedido do cancelamento do protesto, da determinação judicial da sustação definitiva do protesto ou pelo decurso de 2 anos contados da data do protesto do título, com base na tabela e das despesas em vigor na data dos respectivos recebimentos, hipóteses em que será considerada a faixa de referência do título da data de sua apresentação a protesto. Art. 522-A. Os convênios firmados entre os tabeliães e a parte para os efeitos deste provimento deverão ser arquivados na serventia, bem como constar necessariamente de cláusula responsabilizando o titular pelo recolhimento obrigatório dos emolumentos, na hipótese da letra e do art. 522 do Código de Normas, ora modificado. Art. 522-B. Os emolumentos, nos casos de protesto de decisão e sentença transitada em julgado decorrentes de alimentos, de sentença oriunda de reclamação trabalhista, ou de sentença em favor de parte beneficiária de justiça gratuita, serão exigidos nas seguintes ocorrências: no pagamento do título ou outro documento de dívida na serventia, por quem o fizer, ou no cancelamento de protesto, pelo requerente. Parágrafo único. O cálculo dos emolumentos observará os valores vigentes na data do pagamento ou do cancelamento. Art. 523. Considera-se prorrogado o prazo de pagamento até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento ocorrer em feriado bancário, ainda que haja expediente no foro extrajudicial. Art. 524. Não será recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato competente e no horário de funcionamento dos serviços. Art. 525. No ato do pagamento, o tabelião dará a quitação e devolverá o título ou o documento de dívida a quem o fizer. Art. 526. Subsistindo parcelas vincendas, quando do pagamento no tabelionato, dar-se a quitação da parcela paga em apartado e devolver-se ao original ao apresentante. Art. 527. O tabelião colocará à disposição do credor ou do apresentante autorizado, no primeiro dia útil seguinte ao recebimento, o dinheiro ou o cheque administrativo e fornecerá recibo de quitação, em que constarão os valores recebidos e, se for o caso, o valor da devolução do depósito dos emolumentos e demais despesas. Seção V. Da desistência e da sustação do protesto. Art. 528. O apresentante poderá, por pedido escrito, retirar o título ou o documento de dívida antes de registrado o protesto, se pagos os emolumentos e demais despesas. Parágrafo único. O tabelião devolverá o título ou o documento de dívida no ato da apresentação do requerimento, que será arquivado em pasta própria e em ordem cronológica. Esta ocorrência deverá ser anotada no livro de protocolo. Art. 529. O título ou documento de dívida cujo protesto houver sido sustado judicialmente somente poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Primeiro revogada a ordem de sustação, não se procederá à nova intimação do devedor, e o protesto só não será lavrado até o primeiro dia útil subsequente ao recebimento, se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante. Segundo tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou o documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo, se não constar determinação expressa para qual das partes ele deverá ser entregue, ou se decorridos 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido ao tabelionato para retirá-lo. Seção 6ª. Das averbações e dos cancelamentos. Art. 530. O tabelião poderá, de ofício ou a requerimento do interessado, proceder à retificação de erros materiais no assento. Primeiro, o interessado, ao requerer a retificação, deverá apresentar o instrumento de protesto expedido e documentos que comprovem o erro. Segundo, não serão cobrados emolumentos para a averbação de retificação decorrente de erros materiais. Art. 531. O cancelamento do protesto será solicitado diretamente ao tabelionato por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado. Ficará a cópia arquivada em pasta própria.
Primeiro, na impossibilidade de apresentação do original do título ou do documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário, ou por endosso translativo. Segundo, se o endossatário tiver figurado como simples mandatário na apresentação do título para protesto, basta apresentar somente a declaração de anuência do mandante. Art. 532. O cancelamento do registro de protesto, por outro motivo que não o pagamento do título ou do documento de dívida, somente se efetuará por determinação judicial e se pagos os emolumentos devidos ao tabelião. Parágrafo único. Se a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado. Art. 533. O cancelamento será feito pelo próprio tabelião, por seu substituto legal ou por auxiliar autorizado. Art. 534. Os expedientes de cancelamento, com os respectivos documentos, serão numerados em ordem crescente e assim arquivados. Na averbação do cancelamento constará o número desse expediente. Parágrafo único. Quando o protesto lavrado for registrado em microfilme ou em gravação eletrônica, o termo de cancelamento será lançado em documento apartado, arquivado juntamente com os documentos que instruirão o pedido e anotado no índice respectivo. Art. 535. Cancelado o registro de protesto, não mais constará nas certidões expedidas o protesto ou seu cancelamento, a não ser mediante requerimento escrito do devedor ou requisição judicial. Art. 536. As averbações de pagamento feitas até a data da vigência da Lei 6.690/79 serão havidas como cancelamento. Art. 537. A expressão títulos cambiais empregada no artigo 1º da Lei 6.690/79 abrange todos os títulos, as letras, os documentos e os papéis protestados, ainda que não cambiais. Seção 7ª. Das informações e das certidões. Art. 538. O livro de protocolo é considerado sigiloso e dele somente serão fornecidas certidões e informações mediante requerimento escrito do devedor ou requisição judicial. Parágrafo único. As informações do protesto têm caráter sigiloso e seu fornecimento é da competência privativa dos tabeliães de protesto, na forma da Lei 9.492/97. Art. 539. As certidões negativas serão fornecidas no prazo máximo de 5 dias úteis e abrangerão o período mínimo dos 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Primeiro, as certidões não retiradas dentro de 30 dias, contados a partir da data designada para sua entrega, serão inutilizadas, e acarretará a perda dos emolumentos recolhidos. Segundo, as certidões e informações conterão, obrigatoriamente, a identificação do devedor que se fará pelo número do RG ou do CPF, se pessoa física, e o do CNPJ, se pessoa jurídica. Art. 540. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de que se trata de informação reservada da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Parágrafo único. O fornecimento das certidões de que trata o caput deste artigo será suspenso quando, por culpa da entidade solicitante, houver violação do sigilo que se impõe às informações e às certidões sobre protestos. Art. 541. Havendo protesto a certificar em nome igual ao de pessoa indicada pelo solicitante, mas sendo possível determinar que não se trata do protestado, por meio do Registro Geral de Identificação Civil, o oficial emitirá certidão negativa, sem fazer alusão ao homônimo. Art. 542. Se o interessado considerar que o protesto se refere ao homônimo e não constarem no cadastro do tabelionato elementos individuais identificadores, deverá juntar ao pedido de expedição de certidão, a cópia autêntica da cédula de identidade. Atestado firmado por 2 testemunhas que declarem conhecer o interessado e de não se referir a ele aquele protesto. Declaração, pelo interessado, sob responsabilidade civil e criminal, dessa circunstância. Seção 8ª. Das disposições gerais. Art. 543. O serviço de protesto de títulos e de outros documentos de dívida está sujeito ao regime jurídico estabelecido nas leis 8.935/94 e 9.492/97, que definem a competência e atribuições dos tabeliães de protesto de títulos. Art. 544. Aos tabeliães de protesto de títulos e de outros documentos de dívida cumpre prestar os serviços a seu cargo, observando rigorosamente os deveres próprios da delegação pública que lhes foi atribuída, de modo a garantir a autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Art. 545. Os tabeliães de protesto de títulos são civilmente responsáveis, pessoalmente, por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Art. 546.
A reprodução de microfilme, de processamento eletrônico de imagem, de título ou de qualquer outro documento arquivado, quando autenticado pelo tabelião, por seu substituto legal ou por escrevente autorizado, guarda o mesmo valor do original, independentemente de restauração judicial. Art. 547. Os delegatários ficam obrigados a divulgar, em local visível ao público, a tabela de custas e de emolumentos. Art. 548. As consultas serão dirigidas ao juiz corregedor permanente, que submeterá sua decisão à apreciação do Corregedor-Geral de Justiça, para efeito normativo, caso repute, fundamentadamente que a matéria seja de interesse geral e mereça tratamento uniforme. Art. 549. Sempre que ocorra fundada dúvida sobre a autenticidade de firma que consta em documentos públicos ou particulares, o oficial do registro deverá, sob pena de responsabilidade, exigir o seu reconhecimento. Art. 550. Os serviços registrais manterão fichas com padrão de firmas dos serventuários dos cartórios ou dos substitutos eventuais e dos juízes das respectivas comarcas, destinadas à confrontação com os títulos ou os documentos públicos que forem apresentados para registro ou para averbação. Parágrafo único. A confrontação prevista neste artigo é isenta de emolumentos e não importa em ato notarial. Art. 551. A adoção de sistema de computação, de microfilmagem, de disco óptico ou outros meios de reprodução prescinde da autorização da Corregedoria-Geral de Justiça. O salvamento dos lançamentos deve ocorrer em 2 cópias diárias, uma, guardada na própria sede do serviço, e a outra, a ser armazenada em local distinto, com as cautelas devidas. Parágrafo único. O responsável pelo serviço cientificará o Corregedor-Geral de Justiça sobre os dados necessários para o acesso ao programa, disponibilizando, para tal finalidade, suporte técnico permanente, de modo a viabilizar o controle do sistema pela Corregedoria, mesmo na ausência do titular ou na vacância da serventia. Art. 552. Os termos de abertura e de encerramento dos livros deverão ser assinados pelo oficial. É vedada a lavratura concomitante de ambos os termos. Parágrafo único. Na hipótese de o livro ser encerrado com o número superior àquele previsto no termo de abertura, deverá ser ressalvado o motivo da ocorrência. Art. 553. Os titulares permanecerão nos serviços registrais durante todo o expediente, só se ausentarão por motivo justificável. Deve estar presente, nesse caso, o substituto designado para responder pelo serviço na sua ausência e no seu impedimento. Art. 554. Nas dependências dos serviços registrais, o titular, seu substituto e os demais funcionários usarão crachá de identificação.